Bom, todo mundo já deve ter visto, bom, vocês devem ter visto o Jurassic World, né? Mas talvez alguns tenham visto o filme mais antigo, que é o do Jurassic Park, que foi na época que eu estava começando a carreira de paleontólogo. O filme é de 92 ou 93, se eu não me engano, que era justamente quando eu participei do meu primeiro congresso de paleontologia, que foi no Rio Grande do Sul, e durante o congresso a gente foi no cinema para assistir o Jurassic Park 1. Essa é uma das cenas mais emblemáticas, né, quando o Alan Grant, que é o paleontólogo representado lá no filme, ele vê o primeiro dos dinossauros reconstituídos geneticamente, não precisa nem dizer, isso até onde a nossa ciência chegou é completamente impossível, né? Mas esse momento único onde ele se depara com o dinossauro, né, ele olha aquela coisa gigantesca e vira para a namorada dele na época, que está de costas, e fala, é um dinossauro. Bom, é óbvio que é um dinossauro. Todo mundo já tinha visto que era um dinossauro. Mas é tão... Na verdade, os dinossauros cativam tanto, né, o público, especialmente os mais jovens, né, que é impossível não ter uma reação estúpida, né, idiota, ao ver um dinossauro. Então, seguramente seria a reação de qualquer um de nós que vive disso, que trabalha com paleontologia, nessa hipótese muito pouco provável de algum dia nos deparar com um representante extinto do grupo. Porque a gente depara com dinossauros diariamente, né? A gente come dinossauros pelo menos uma vez por semana, porque as aves são dinossauros, né? As aves surgiram de dentro do grupo e não tem como a gente pensar em dinossauros sem colocar os nossos amigos penosos no meio, né? Então, por mais que vocês achem isso estranho, dinossauros fazem parte do nosso dia a dia, não só nas telas do cinema, mas no prato dos restaurantes e nas gaiolas e soltos aí de preferência. Quais foram os primeiros humanos que tiveram contato com os dinossauros? Não as aves agora, os dinossauros extintos, né? É possível que tenham sido índios brasileiros, né? Um dos indícios mais antigos de culturas que falam de coisas que parecem que têm a ver com os dinossauros são de índios da Paraíba que falavam da existência de emas gigantes. Emas todos conhecem, só que gigantes. Isso por quê? Porque eles viam, naquela região lá no interior da Paraíba, é muito comum, pegadas de animais gigantescos, alguns deles, como vocês conseguem ver ali, com 3 dedos. Né? E quais são os animais hoje em dia que têm 3 dedos? Bom, são as aves. Né? Daquelas aves que a gente conhece aqui no Brasil, qual que é a maior delas? Seriam as emas. Né? Bom, mas nenhuma ema produziria uma pegada tão grande. Então eles imaginaram que poderia existir uma ema gigante, que teria andado por aí. Não se sabe bem se no passado remoto, ou se eles acreditavam que esses animais estavam por aí ainda, né? Mas eles criaram essa imagem. E hoje a gente sabe, né, que essas são pegadas de dinossauros. Né? Esse é o tamanho da ema que ela deveria ter para ter produzido uma pegada dessas. É óbvio que não tem nenhuma ema tão grande assim. Né? E é, na verdade, um dos mais antigos relatos culturais, né, de grupos humanos falando de fósseis de dinossauros, e nesse caso um tipo particular de fóssil, que é o que a gente chama de icnofóssil, que são as pegadas, os tubos, os rastros de animais. A gente não tem os esqueletos aí, mas o vestígio da atividade deles, no caso, as pegadas. E os primeiros esqueletos de dinossauro? Até onde a gente consegue recontar a história, né? O primeiro povo a ter contato com esqueletos de dinossauros seriam os chineses. Né? Se você pegar na parte sul da Mongólia e na região da China, que chama Mongólia Interior, que faz fronteira com o país Mongólia, né? É uma região desértica, com muito pouca vegetação, onde a rocha está aparecendo, e não é incomum você se deparar com fósseis de dinossauros relativamente bem preservados. Você não precisa nem ser um paleontólogo para olhar e ver, meu Deus, isso aqui é uma coisa estranha. Né? E muitos dizem que as lendas relacionadas aos dragões chineses têm a ver com o contato que as populações mais antigas desse país tinham, né, com fósseis de dinossauros dessa região lá da Mongólia Interior. Além do mais, na farmacologia tradicional dos chineses, existem alguns remédios que são feitos com pó de osso de dragão petrificado. Ou seja, é óbvio que eles estavam colocando fósseis de dinossauros nos remédios que eles estavam utilizando. Se tem alguma eficácia e para que doença, não faço mais vaga ideia. Mas o contato dessas populações com os fósseis e
com os dinossauros remontam aí 4, 5 mil anos atrás. Inclusive, algumas figuras clássicas da mitologia, esse é o grifo, né? O grifo é um misto de um animal com cabeça de águia, corpo de um felino, né? Dizem corpo de um leão com asas, né? É um bicho quadrúpede com cara de ave, né? Com cara de águia. Existe um animal, isso aí é um grifo mesopotâmico, né? Não é da China, mas existe um animal que tem todas essas características. Por exemplo, chama Protoceratops, né? É um animal quadrúpede com aquele crânio. Essa aqui é o fóssil do crânio do Protoceratops. As semelhanças são grandes e suscita essa ideia de quantas das figuras mitológicas, né, que, na verdade, não têm origem do contato de civilizações antigas com os fósseis. Um caso muito interessante são de índios norte-americanos, dessa vez, chamados índios pés pretos, né, é o nome da tribo mesmo. Eles vivem no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, de novo numa região desértica, cheia de fósseis, né, onde os fósseis podem ser encontrados daquele jeito ali, espalhados no solo, né, com alguma frequência. E eles têm um mito, que é o Grandfather of the Buffaloes, né, do inglês, o avô dos búfalos. Então ele imaginava que existia um animal gigantesco, que seria o antepassado dos búfalos, né, e que teria vivido na região, e a gente tem os vestígios dele em formas de ossos petrificados. Né. É muito interessante essa ideia, porque na história aí, contada pelos índios pés pretos, esses animais não só eles são mais antigos, porque eles são os avós, né, como eles são antepassados, justamente por serem os avós. Hoje a gente sabe que os dinossauros deram origem às aves, não aos búfalos, ou qualquer tipo de mamífero. Né? Mas essa ideia de que os fósseis representam animais que viveram no passado, e que alguns deles são ancestrais daqueles que existem hoje em dia, isso é uma ideia muito forte, né, que é totalmente atual, é o que a gente acredita hoje em dia, e que já existia na cultura aí dos índios norte-americanos. Agora, quando a gente pensa na história da ciência mesmo, feita pelos ocidentais, vamos colocar assim, o primeiro dinossauro descrito, conhecido pela ciência, é aquela mandíbula lá que continua depositada no Museu de História Natural de Londres. Foi coletado na Inglaterra, no sul da Inglaterra, descrito por esse sujeito aí, um padre da época, William Buckland, e ele deu o nome a esse animal de Megalosaurus. Dá para ver pelo formato do dente desse animal que eles seriam animais carnívoros, né? Eles se alimentavam de outros animais, possivelmente outros dinossauros. Pouco tempo depois, um outro dinossauro foi descrito, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar desse bicho, o Iguanodon. Foi descrito por um outro pesquisador inglês da época, o Gideon Mantell. E os dentes do Iguanodon são bem diferentes. Eles não têm aquela forma de faca, eles são mais chatinhos e serviriam para esse animal se alimentar de vegetais. Então, a gente já tinha aí nos dois primeiros registros de dinossauros um pouco da diversidade do grupo. A gente tem uma linhagem de grandes predadores e uma linhagem de formas que se alimentam de vegetais, né? Linhagens herbívoras. E aí, um pouco tempo depois, o nome dinossauria foi criado. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que o Megalosaurus é um dinossauro hoje em dia, que o Iguanodon é um dinossauro, mas quando eles foram descritos, não existia o nome dinossauria. Né? Depois, um outro pesquisador, né, reuniu informações relacionadas a esses animais fósseis, e uma das características que ele considerou diagnósticas, ou características típicas dos dinossauros, era justamente o grande tamanho. Tá? Então, esse sujeito aí, o Richard Owen, também em inglês, todos esses aí eram ingleses, onde basicamente a ciência era feita na época, né? Reuniu esses fósseis que já tinham sido descritos e falou, todos esses aqui, esses bichões grandes que viveram no Mesozoico, né, mais ou menos de 130 a 70 milhões de anos atrás, né, eu vou chamar eles de dinossauros. Dino é algo como terrível, assustador, e sauro é lagarto. Então, o nome, na verdade, significa lagartos assustadores. A gente vai ver também que os dinossauros não são muito próximos dos lagartos. Na verdade, não tem nada a ver com lagarto. Né? Por mais que eles possam parecer, de certa forma, evolutivamente não tem nenhuma relação. Mas o nome ficou. Né? Então, os lagartos assustadores, os dinossauros, entraram aí para a história da ciência e para a história
da cultura em geral. Bom, isso aí era mais ou menos como os dinossauros eram entendidos na época, né? Não se conhecia muito de esqueletos, da anatomia, do jeitão desses animais, né? E se acreditava que eles seriam mais ou menos assim, né? Eles usavam mamíferos, né? Você pode olhar isso aí, imaginar, está parecendo um felino, um urso, alguma coisa assim, né? Essa é uma reconstituição completamente diferente das atuais. A gente não acredita que quase nenhum dinossauro seja desse jeito, tá? Mas era como os primeiros estudiosos do grupo reconstituíam alguns dinossauros. E aqui no Brasil? Bom, tirando digamos, o contato daqueles índios paraibanos com pegadas de dinossauros, estudos científicos mesmo começaram no século XIX. Algumas vértebras, né, os ossos que formam a coluna vertebral de qualquer vertebrado, né, foram encontrados na Bahia, e um pouco depois vários registros foram encontrados numa região chamada do Morro do Cambambe, no Mato Grosso. Depois a gente tem, na verdade, dinossauros espalhados por todo o Brasil. Hoje em dia a gente deve ter por volta de umas 30 espécies de dinossauros descritas no Brasil, a gente vai falar de alguma delas, mas a coisa toda começou então, no final do século XIX, aí com esses estudos na Bahia e no Mato Grosso. O primeiro dinossauro brasileiro a ser dado o nome se chama Stauricossauro. Staurico é cruz em grego, né? Então foi uma homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, que é símbolo do nosso país, né? É um esqueleto quase completo, dá para ver aqui um pedaço do crânio, olha a coluna vertebral dele se estendendo aqui, o rabo muito comprido para cá, e aqui você tem o membro anterior, parte da cintura pélvica, o membro posterior, né? É um bicho, não é completo, mas é bem preservado, e foi coletado lá no Rio Grande do Sul, no início do século passado, né, na região de Santa Maria. Bom, e quem são os dinossauros? Os dinossauros, bem como a gente, bem como as árvores, bem como os insetos, eles todos fazem parte de uma grande estrutura, né, de uma grande, digamos, de um grande fluxo evolutivo, né, que inclui todos os organismos vivos e que a gente pode traçar desde o surgimento da vida aqui com as bactérias, passando aí com diferentes grupos, e a gente chega, digamos, nos dinossauros. A gente estaria mais ou menos por aqui, né, nós somos mamíferos igual aos cavalos, né, e os dinossauros guardam relação com animais que a gente costuma chamar de répteis, né? Então, por exemplo, os dinossauros e as cobras são mais próximos entre si do que com os mamíferos. Os dinossauros e os jacarés também. Muito provavelmente os dinossauros e as tartarugas também. Mas de dentro de dinossauro, olha quem aparece: as aves. Então a gente não consegue entender a diversidade dos dinossauros se a gente não coloca dentro do grupo, de novo, as aves atuais. Bom, os dinossauros, bem como a gente, bem como os peixes, os anfíbios, os répteis em geral, são vertebrados, porque nós temos, e os dinossauros têm uma coluna vertebral. E nós, os dinossauros, os anfíbios, as aves, os répteis, nós temos patas, então nós somos tetrápodos juntamente com os dinossauros. Deixando os anfíbios de lado, né, nós somos amniotas. Por quê? Porque nós botamos ovos. Nós botamos ovos? Não, a gente não bota ovo. Mas existem alguns mamíferos, vocês já devem ter ouvido falar disso, dos monotremados, que botam ovos. Então, evolutivamente falando, os mamíferos se originaram de animais que botam ovos. Que outros animais botam ovos? As aves e os répteis, né? Então, mamíferos, aves e répteis são chamados de amniotas. Então, por enquanto, nós e os dinossauros estamos pertencendo a grupos até próximos. E aí está a diversidade da bicharada que nasce de ovos, né? Cobras, tartarugas, aves, jacarés e o ornitorrinco, que é um dos monotremados conhecidos, que são mamíferos, que também botam ovos. Bom, então a gente tem dentro dos animais que botam ovos aqueles que estão mais próximos na história evolutiva da vida com os mamíferos e aqueles que estão mais próximos às aves. Tá? Existem fósseis
dessa linhagem dos mamíferos. Esse é um animal que costuma aparecer em brinquedos de dinossauros, né, que é o Dimetrodon, mas não é um dinossauro. Ele é um animal, como eu estou mostrando para vocês aqui, na linhagem dos mamíferos. Na linhagem das aves, a gente tem os répteis em geral. Lagartos, crocodilos e, aí sim, um grande grupo de animais fósseis gigantescos que viveram na era mesozoica, que são os dinossauros. E quando a gente fala de répteis em geral, a gente está acostumado, bom, tem lagartos, tem crocodilos, as aves estão por ali. Então existem dois grandes grupos de répteis. O nome começa a ficar um pouco complicado, mas não vai, é rapidinho. Então é o grupo dos lepidossauros, que incluem os lagartos e as cobras, e o grupo dos arcossauros, que incluem os jacarés e as aves. Bom, os dinossauros fazem parte desse grupo, que inclui as aves e os crocodilos. Essa bicharada aqui, os grandes répteis aquáticos da era dos dinossauros, que também frequentemente são confundidos com os dinossauros, são, na verdade, esses sim mais próximos aos lagartos e às cobras. Então todos aqueles animais, digamos lá no Jurassic World, o mosasauro que sai lá e pega o outro dinossauro, vocês devem ter visto o filme, o mosasauro não é um dinossauro. Os ictiossauros não são dinossauros, os plesiosauros não são dinossauros. Todos os dinossauros, tirando as aves que voam, são animais terrestres. Eles não são voadores e também não são animais aquáticos. A gente tem alguns dinossauros que talvez fossem um pouco anfíbios, mas aquáticos mesmo, vivendo nos mares, nadadores, não. Então é muito interessante, assim, a gente costuma relacionar todos os grandes répteis fósseis a dinossauros, tá? Mas muitos não são, né? Aqueles da linhagem dos mamíferos não são, e aqui você tem os grandes répteis aquáticos daquela época, que também não são dinossauros. Bom, e aqueles grandes répteis voadores da época dos dinossauros, eles são dinossauros? Não, eles também não são dinossauros. Eles recebem um nome particular, eles são os chamados pterossauros, né? Mas, ao contrário daqueles aquáticos, eles estão até próximos dos dinossauros. Então, juntamente com as aves, os crocodilos e os dinossauros, esses grandes répteis voadores são também arcossauros, mais próximos deles do que dos lagartos. E quando a gente pensa em arcossauros, a gente pensa numa diversidade muito grande de formas, todas extintas, e todas, digamos assim, com jeitão de jacaré. Eles eram com jeitão de jacaré mesmo, né? Então você tem a linhagem dos jacarés e, por fim, a linhagem das aves, né? Esse é um outro desses grandes répteis fósseis da linhagem dos jacarés, né? Só que a maior parte deles se extinguiram em um determinado momento. Não junto com os dinossauros, em um momento anterior. A era mesozoica ela é dividida em 3 períodos. Tá? Um deles vocês seguramente já ouviram falar, que é o Jurássico, que é o do meio. Tá? Antes do Jurássico a gente tem o Triássico, e depois do Jurássico a gente tem o Cretáceo. No final do Cretáceo, todos os dinossauros, a não ser as aves, se extinguiram. Mas um pouco antes, essa bicharada aqui, próxima aos jacarés, foi extinta. Na passagem daquele período anterior ao Jurássico, o chamado Triássico, na passagem para o Jurássico. E quem sobreviveu? Justamente os dinossauros, seus parentes próximos, mas que não são dinossauros, os pterossauros. Bom, aqueles répteis aquáticos, parentes das cobras e lagartos, e os jacarés. Os pterossauros, a maior parte dos dinossauros e aqueles grandes répteis aquáticos vieram a se extinguir lá para frente. Tá? Mas nessa época, eles compartilhavam os seus locais de vida com animais muito parecidos com o que a gente tem hoje. Tá? Então os dinossauros andavam junto com crocodilos, junto com alguns mamíferos, junto com cobras, lagartos, tartarugas. Tá? Tudo muito parecido com os atuais. Tá, bom, esses primeiro não são dinossauros, né, são aqueles parentes dos jacarés. Cada extinção na história da Terra tem
várias hipóteses explicativas. E ninguém tem certeza absoluta do que aconteceu. No caso da extinção do Triássico para o Jurássico, muito provavelmente você está no momento de separação de um grande continente que existia, que chamava Pangeia, e nessa separação você teria o aumento da atividade vulcânica. Então você tem evidência de grandes derrames de lava, né? Isso teria mudado radicalmente o clima, né? Aumentando a concentração de gases de efeito estufa, né? E isso teria provavelmente levado esses animais à extinção, e os dinossauros não. Tá? É uma das hipóteses. Né? Depois, a outra extinção vai ter a ver com a queda de um corpo celeste. Né? Mas essa extinção aqui teria causas terrenas mesmo. Okay. Bom, então, onde se posicionam os dinossauros? Junto com os pterossauros e as aves, eles são mais próximos entre si do que com os jacarés. E, obviamente, dinossauros e aves são mais próximos entre si do que com os grandes répteis voadores da época, os pterossauros. Ok. E a origem dos dinossauros? Essa é uma das coisas mais interessantes, porque a história da origem dos dinossauros tem muito a ver com a paleontologia brasileira. Os mais antigos dinossauros do mundo, de todos, em qualquer lugar do mundo conhecido, provém de duas localidades. Uma é nessa região central do Rio Grande do Sul, tá? Onde você tem essas várias cidadezinhas aqui, Santa Maria, Candelária, Santa Cruz do Sul, onde na beira das estradas e de algumas represas, onde o homem escava para fazer alguma coisa, você vai encontrar esse sedimento muito bonito, avermelhado, de um vermelho bem brilhante. Lá são coletados alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Tá? Nessa região, e numa outra região no noroeste da Argentina, chamado Vale da Lua, que é uma região bem desértica, por isso recebe esse apelido, né? Então, nessa região, eles têm mais dinossauros que a gente, né, os argentinos. É uma região desértica, onde se coleta muito. Então, daqueles mais antigos do mundo inteiro, 4 são argentinos. Aqui você tem o San Juansaurus, o Panfagia, o Herrerasaurus e o Cromogisaurus. E 2 deles são brasileiros, que é o Staurikosaurus, que eu já falei para vocês, e o Saturnalia. Esses são os primeiros dinossauros conhecidos, de rochas mais antigas. E vocês podem perceber 2 coisas. Tirando esses 2 aqui, que são um pouco modificados, a maior parte deles, eles seriam bípedes. E nenhum deles é gigantesco. O maior deles, o Herrerasaurus, ele teria mais ou menos uns 3, 4 metros de comprimento. É um bicho grande, tá? Ele ia causar uma balbúrdia aqui no meio. Mas nada se comparado com os gigantes que vão aparecer daí para frente. Quando a gente tenta entender as relações desses animais, a gente chega à conclusão que os primeiros dinossauros, eles eram onívoros. O que quer dizer isso? Eles comiam qualquer coisa, né? Eles poderiam se alimentar de plantas, provavelmente de frutos, sementes, alguma coisa assim, né? Mas também se tivesse algum animal pequeno passando por ali, ele acabaria pegando e comendo aquele animal. Então os primeiros dinossauros, eles eram bípedes, eles comiam praticamente qualquer coisa e eles eram pequenos. Na evolução do grupo ao longo do Mesozoico, a gente vai ter formas, algumas se tornando quadrúpedes, outras permanecendo bípedes, algumas se adaptando para uma alimentação exclusiva de plantas, outros se adaptando a ser grandes predadores, alguns continuam comendo qualquer coisa. Existe uma tendência geral na evolução do grupo deles aumentarem de tamanho. Tá? Então você vai ter a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos dinossauros são gigantescos. A partir dos primeiros dinossauros de pequeno porte, a gente tem o surgimento, então, ao longo da evolução do grupo, dos gigantes que a gente está acostumado a ver no cinema. Isso talvez seja um pouco detalhado demais para vocês, eu vou tentar passar relativamente de forma simples, né? Mas uma das grandes invenções, entre aspas, né, dos dinossauros é o caminhar bípede, né? A maior parte dos parentes dos jacarés que se extinguiram naquela época eram quadrúpedes, né? E os dinossauros, inicialmente, como eu falei, alguns voltaram a ser quadrúpedes, mas originalmente eles eram todos bípedes, né? E para isso ele precisou reorganizar toda a sua anatomia, os seus ossos, né? Nós somos bípedes, então a gente consegue entender bem
a dificuldade e o que é necessário para ser um bípede, né? Uma das coisas interessantes é que, em amarelo aqui, você tem a cintura pélvica ou a bacia dos dinossauros, tá? E aqui a gente tem a coluna vertebral. Bom, a gente é um bípede muito esquisito, por conta que a gente, além de ser bípede, a nossa coluna ela é posicionada verticalmente. Os dinossauros são bípedes diferentes. Eles são bípedes, mas a sua coluna é posicionada horizontalmente. É como se em cima das duas patas traseiras ele se equilibrasse, né? Muitas vezes com uma cauda gigantesca e o seu corpo para frente, né? E para isso ele precisa ter uma estrutura de fixação entre o corpo e as pernas muito resistente. Ou seja, entre o corpo, entre a coluna e entre as pernas é a bacia. Então essas são as vértebras chamadas vértebras sacrais, que juntam a coluna, fazem parte da coluna, né? Juntam o corpo com os membros, né? Os dinossauros têm uma grande quantidade de vértebras nessa região, compondo o sacro. E isso possibilitou que eles fossem bípedes eficientes. Uma outra característica interessante, que é aí igualzinho a gente, os dinossauros tinham os membros posicionados retos embaixo do corpo, tá? Um jacaré, como mais ou menos está desenhado aqui, ele nunca consegue assumir essa posição. Normalmente ele anda com as pernas arqueadas. Bom, tentem ficar assim por 5 minutos. Vocês não vão aguentar. Você consegue ficar assim por 2 horas, se você quiser. Por quê? O que está sustentando o teu corpo é o esqueleto. Se você está aqui, o que está sustentando o teu corpo é a musculatura. E a musculatura tem um limite de tolerância, né? Então, tanto a gente quanto os dinossauros, com esse posicionamento reto dos membros debaixo do corpo, são animais muito mais eficientes em termos de locomoção. Eles conseguem se locomover com menos gasto de energia, né? Comparativamente a um jacaré, obviamente uma tartaruga ou um lagarto. Para isso, o fêmur deles, que é esse osso aqui, tem uma cabeça que se projeta para dentro e entra dentro da cintura pélvica. Essa é a região chamada acetábulo, tá? Então, a cintura pélvica dos dinossauros tem um furo onde entra a cabeça do fêmur. Muito parecido com o esqueleto humano nesse aspecto. E um outro detalhe, se você pegar um lagarto, você vai ver que os dedos do pé dele, da mão menos, mas basicamente do pé, os dedos mais compridos são aqueles de fora. Porque esse animal ele anda meio que se arrastando. Os dinossauros e as aves, ao contrário. Se você pegar o pé deles, os maiores dedos são os dedos que estão no meio. Como se fosse o nosso... aquele que eu não posso mostrar para vocês, né? Se fosse no pé. Ok, então essas são algumas das características típicas dos dinossauros. Ou seja, são bichos que, em geral, andam em 2 patas. Existem 2 grupos principais de dinossauros. Para quem gosta do tema, vocês já ouviram falar disso aí. São os chamados saurísquios e os chamados ornitísquios, tá? E a diferença entre esses animais também tem a ver com a anatomia, com os ossos da sua bacia, tá? Esse aqui é o inglês que propôs essa classificação, o cara chamava Seeley, né? E a gente tem 2 construções. Uma é essa aqui, dos chamados saurísquios, onde você tem um grande osso aqui em cima, ali onde o fêmur se insere, um grande osso para frente, que é chamado pubis, e um grande osso para trás, que é chamado isquio, tá? Essa construção é parecida com aquela de uma cintura de um lagarto, por isso saurísquio, cintura de lagarto, onde você tem os mesmos 3 ossos, um aqui em cima, um virado para frente para baixo e um virado para trás para baixo. A construção do outro grupo de dinossauros, dos ornitíscos, é diferente. Você tem aquele mesmo ossão aqui em cima, chamado íleo, aquele mesmo ossão para trás aqui, chamado isquio, mas esse outro aqui, o pubis, ele tem uma projeção para frente e uma grande projeção para trás, que é igualzinho, olha aqui em vermelho, à bacia de uma galinha. Então, se vocês no próximo almoço resolver dar uma fuçada no esqueleto da galinha, vocês vão encontrar essa construção aqui. Então, ornitísquia significa bacia ou pelve ou cintura de galinha, ou de ave, tá?
Então, os dinossauros saurísticos são os cintura de lagarto e os dinossauros ornitísticos são os cintura de ave. Os ornitísticos, né, são animais muito diversos, tá? É um dos grandes grupos de dinossauros. Eles não deram origem às aves, isso é interessante. Os que são chamados de cintura de ave não são aqueles que originaram as aves. Os ornitísticos se extinguiram por completo. Nós não temos nenhum ornitísquico no nossa mesa de jantar. Okay? Alguns são bípedes, alguns são quadrúpedes. Eles podem ser gigantescos, como o Triceratops, que vocês já ouviram falar provavelmente, ou minúsculos, olha ali o pé humano, né, como o Fruitables, um dos menores dinossauros que se conhece. Mas eles têm uma característica interessante. Todos eles são herbívoros. Todos os ornitísticos se alimentam só de plantas. Não tem nenhum dinossauro ornitístico carnívoro. Né? E uma das características interessantes deles é que eles provavelmente teriam bochechas, igual a gente. Por quê? Bom, a gente tem algumas evidências. Se vocês olharem o esqueleto, ou o crânio desse ornitísquico, vocês percebem que tem uma crista óssea em cima dos dentes da arcada superior e uma crista óssea embaixo dos dentes da arcada inferior. Isso aqui provavelmente serviria para segurar uma musculatura que fecharia a parte lateral da boca, igual a nossa bochecha. Isso por quê? Bom, imagina a nojeira que seria se bicho mastigar sem uma bochecha. As plantas iriam ficar constantemente caindo fora da boca dele. Então, isso não é brincadeira. Se um animal quer ser um comedor de plantas eficiente, ele tem que ter uma maneira de segurar a comida na boca enquanto ele mastiga. Um carnívoro, muitas vezes, não precisa disso. Ele arranca um pedação de carne e engole. Muitos deles não mastigam a carne. Né? Jacarés, por exemplo, pegam grandes nacos de carne e simplesmente engolem. Né? As aves, muitas vezes, comem sementes e simplesmente engolem. As aves não mastigam, obviamente. Mas esses bichos mastigavam, igual a gente. Né? E para mastigar de uma forma educada, vamos dizer assim, eles tinham bochecha. Os primeiros ornitísquios, igual os primeiros, todos os primeiros dinossauros, eles eram pequenos, bípedes, né? Como esse exemplo aqui, do início do Jurássico da Venezuela, esse bicho chama Laquintasaura. E um desses primeiros ornitísquios, tem uma característica fascinante. Aqui você tem o esqueleto dele, ele não está completo, mas vocês conseguem ver, olha, ali está o crânio, a coluna vertebral, o pescoço, iria mais ou menos por aqui, mas ele não se preservou, mas voltaria por aqui e aqui está o rabo dele. Ó, esse aqui é o rabo desse bicho. Aqui está a perna desse bicho. Tá? Então você não tem quase nenhuma parte do tronco mesmo, mas claramente é o mesmo animal. E quando você olha em cima do rabo aqui, o que você vê? Estruturas filiformes, parece tufo de pelo. Tá? Na verdade, se acredita que isso aí seria uma versão muito primitiva de penas. Tá? Hoje, quando você pensa numa pena, você pensa numa pena de galinha, ela tem um eixo central, né, chamada raque, e ela tem bárbulas, né, que se projetam lateralmente, formam uma estrutura plana. Né? As penas desse animal eram diferentes, era como se fosse um pelo, né? É um eixo único que não se ramificava. Mas mostra que, logo no início da evolução dos dinossauros, os ornitísticos e os saurísticos também teriam uma cobertura dessas estruturas. Então, basicamente, qualquer dinossauro que você vê reconstituído sem uma pequena cobertura de uma estrutura filiforme, provavelmente está errado. A maior parte deles teria uma cobertura ao longo do corpo todo de pequenas estruturas semelhantes a pelos, mas que seriam equivalentes às penas das aves. Aqueles gigantescos provavelmente não. Tá? Mas a maior parte dos dinossauros de pequeno a médio porte, isso também por uma questão de manter a temperatura do corpo, igual acontece com os mamíferos e as aves atuais, eles teriam uma cobertura de estruturas semelhantes às penas. Isso a gente pode ver, na verdade, em várias reconstituições dessa bicharada, né, com essas estruturas cobrindo o corpo. Outros ornitísticos, entretanto, tinham características distintas. Né? Alguns desenvolveram placas ósseas, né, como se fossem ossos arredondados, dispostos em cima do corpo,
para proteção, e alguns deles, desse grupo, essas placas ósseas se transformaram em espinhos, alguns em grandes placas, né? Todo mundo já ouviu falar do estegossauro, né? E, na verdade, é um grupo de ornitísquio, de novo, esse quadrúpede, herbívoro, né? Com bochechas, né? E com placas ósseas dispostas no dorso. Isso provavelmente serviria para ele se defender, dentro do possível, né, da predação por gigantescos dinossauros carnívoros que existiam na época. Também do grupo próximo aos estegossauros tem os chamados anquilossauros, né, também alguns pequenos, alguns de maior porte, mas todos eles com essas placas protetoras em cima do dorso. Esse aqui é o Euoplocephalus, e alguns deles com essa estrutura robusta na ponta da cauda, tipo uma massa, com a qual ele provavelmente se defendia também do ataque de dinossauros carnívoros da época. Outros ornitísquios eram bípedes, como esse bichinho aí, o Ipsilophodon. Alguns desses pequenos ornitísquios bípedes eram cavadores, eles viviam em tocas. Alguns desses pequenos ornitísquios bípedes eram noturnos, eles viveriam à noite. E essa é uma característica interessante, porque a maior parte dos dinossauros são animais de grande porte, terrestres e diurnos. Poucos foram os dinossauros que ocupavam nichos, né, papéis, um pouco distintos. Eram raros os dinossauros noturnos, eram raríssimos os dinossauros arborícolas, raros também os dinossauros cavadores, mas sim, alguns deles desempenhavam esse papel lá no Mesozoico. Tá? Dentro dos ornitísquicos tem um dinossauro muito conhecido, né, o Iguanodon, e essa aqui é uma reconstituição antiga desse animal, quando se imaginava que os dinossauros teriam uma coluna verticalizada igual a gente. Isso, estudos posteriores mostraram que não é o caso, e quando você pega um Iguanodon como esse, a reconstituição mais adequada é essa aqui, com a coluna alongada horizontalmente, né, e o animal se sustentando. Nesse caso ele seria um quadrúpede, né, nas pernas traseiras e dianteiras. Aqui a gente tem uma foto do Museu Real de Bruxelas, na Bélgica, onde foi coletado numa determinada localidade lá no final do século passado um conjunto, eu acho que são de 8 ou 9 iguanodons inteiros, né, que estão montados aqui no museu. É um grupo muito interessante de fósseis. E por aí vai. Um outro grupo de ornitísquicos são os chamados dinossauros bico de pato, por conta dessas características aqui da região anterior, né, do focinho dele, que é achatado, parece efetivamente um bico de um pato. Né? Alguns desses dinossauros tinham estruturas muito curiosas no topo da cabeça, né? Eram cristas conectadas com a narina, de forma que ele conseguiria injetar ar nessas cristas, e provavelmente isso geraria um barulho, né, um som com o qual eles se comunicavam. A gente tem diferentes espécies com diferentes cristas, machos com cristas diferentes das fêmeas, machos com cristas diferentes das fêmeas, adultos com cristas diferentes dos jovens e diferentes dos filhotes, ou seja, cada idade e cada sexo fazia um barulho distinto. Né? Isso são uma das muitas evidências que a gente tem que os dinossauros eram animais sociais, ou seja, eles se comunicavam, eles muitas vezes andavam em bandos, ou seja, não eram animais solitários, igual você imaginaria um jacaré vivendo sozinho no cantinho do rio dele lá. Eles andavam em bando, tinham estruturas complexas de sociabilidade. Alguns desses bicos de pato, eles são conhecidos por nidificarem em conjunto. Então existem, isso aí em Montana, nos Estados Unidos, você tem superfícies imensas, igual, sei lá, 30 vezes esse anfiteatro aqui, né, onde você vai encontrando ninhos de dinossauros espaçados. Tá? Isso significa que esses animais nidificavam em conjunto. Tá? É fácil vocês imaginarem esses grupos de aves que chegam a uma determinada região, especialmente na praia, e ficam por ali nidificando, né, essas aves, atobás, os pinguins em algumas regiões também. Né? Então essa característica de reprodução e nidificação em conjunto que as aves têm hoje,
provavelmente, praticamente todos os dinossauros deveriam compartilhar isso aí. Porque você tem evidência dos ninhos, todos numa região só, né, espaçados um do outro. Então, todo o grupo ali na fase de cuidar dos seus filhotes. E aí, só para fechar esse grupo dos ornitísticos, né, a gente tem dois subgrupos bem conhecidos, para quem é ficcionário de dinossauros aí. São os chamados Pachycephalossauros e os Ceratópsios. Eles são parentes próximos, esses dois grupos. Né? Os Pachycephalossauros incluem bichinhos como esse aqui, o Stigmolochs, é uma imagem... Só achei bonitinha essa imagem, então eu coloquei ela. Né? Mas eles têm essa característica interessante, eles têm o teto craniano aqui em cima super espesso, né, e provavelmente eles utilizavam isso aí para combate em rituais de acasalamento. Né. Esse animal, o juvenil, ele não teria esse teto do crânio bem espesso, né, então ele começaria com um crânio bem ornamentado, cheio de pontas, mas ao longo do desenvolvimento, que ele se tornava adulto, essa grande estrutura maciça se desenvolvia na cabeça dele, provavelmente para esses combates de acasalamento. E dentro daquele outro grupo, os ceratópsios, né, dinossauros com chifre, a gente tem os os primeiros deles, né, na verdade eles não teriam chifre, são chamados psittacossauros, eles seriam bípedes, né, mas já teria esse bico aqui, parecendo o bico de uma ave. Né. Alguns fósseis muito interessantes, olha isso aqui. Né. Vou trocar de mão aqui. O que você está vendo aqui é o crânio de um adulto de um psittacossauro. E o que você está vendo aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu não sei quantos filhotinhos. Tá vendo? Se você chegar aqui, ó, a cabeça, braço, tronco, bacia e a perna. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é um. Olha o tanto que tem aqui. Então, esse é um indício também que esses animais cuidavam dos seus filhotes. Então estavam juntos, preservados, um adulto, provavelmente a mãe, ou o pai, sei lá, e um bando de filhotinhos, né, que foram fossilizados, infelizmente, infelizmente para eles, felizmente para a gente, nessa posição. E aí está o Protoceratops, um dos mais conhecidos desses ceratópsios, encontrados lá no deserto de Gobi, na Mongólia. Né? E uma das características interessantes, um dos mais emblemáticos fósseis que se conhece, é esse conjunto incrível aqui de um Protoceratops e um Velociraptor. O Velociraptor vocês conhecem, obviamente, onde os fósseis estão preservados com o braço do Velociraptor enfiado dentro da mandíbula dos Protoceratops. Tá? Então se imagina que eles foram presos, né, isso foi uma tempestade de areia que gerou esses depósitos fossilíferos, né? Eles poderiam ter sido capturados durante uma briga, né, onde talvez o Velociraptor tentando predar o Protoceratops e ele se defendendo, mordendo, ou seja, o fóssil tem o braço do Velociraptor dentro da boca do Protoceratops. E aí os ceratópsios, eles têm uma infinidade de crânios diferentes, com cristas, chifres, né, e por aí vai, né, só para mostrar um pouquinho dessa diversidade, né, os Styracosaurus, Diceratops casmosaurus, o Triceratops, que é um dos mais conhecidos, e esse aqui é o maior crânio de um animal terrestre conhecido. Esse é o Pentaceratops, né? Esse aqui é um menino um pouco mais novo que alguns de vocês aí, eu acho que dá uns 3 meninos aqui para chegar na altura do crânio desse bicho. Os ornitísticos, como eu falei para vocês, foram completamente extintos, mas a gente tem o segundo grupo dos dinossauros, que são os chamados saurísquios, os cintura de lagartos, que foram aqueles que deram origem às aves. Dentro do grupo dos saurísquios, a gente tem aí de novo 2 grupos principais. Aquele que inclui aqueles bichões quadrúpedes, pescoçudos, com crâniozinho pequenininho, todos herbívoros, esse é o grupo dos sauropodomorfos. E o outro grupo de saurísquios é o grupo dos terópodos, que incluem os grandes e alguns pequenos bípedes predadores. Aí você vai colocar o Velociraptor, o Allosaurus, o Tiranossauro, por aí vai. Todos são terópodos. Não existe nenhum saurópodo vivo, existe uma quantidade gigantesca de terópodos vivos, porque as aves são descendentes desses tipos de dinossauros. Os sauropodomorfos
falando um pouquinho deles primeiro, tem essa característica típica mesmo, são animais em geral quadrúpedes, pescoçudos, crânio pequeno, né? Alguns deles ainda poderiam andar em duas patas em determinadas circunstâncias, são os chamados prosaurópodos. Um dos mais conhecidos é o Plateosaurus, ele ganhou até uma moeda em homenagem a ele. E aqui está uma reconstituição desse bicho. Um parente muito próximo do Plateosaurus viveu também lá no final do Triássico, né, no Rio Grande do Sul. O bicho é chamado Unaisaurus. E tem um registro incrível também de uma ninhada de um grupo de prosaurópodos, o animal se chama Musaurus, onde foram encontrados, eu acho que uma meia dúzia de filhotes, né, junto com o crânio da mãe. Olha esse fóssil, que coisa inacreditável, né? O corpo de um filhotinho recém-saído do ninho, do ovo, e olha o crânio do filhote na ponta do dedo de uma pessoa, né? Esse é um filhotinho, né? A mãe dele seria gigantesca. Isso é uma coisa interessante, os dinossauros, apesar do grande tamanho, os maiores ovos de dinossauro vai ter tamanho pequeno, né? Os dinossauros nasciam pequenos, né? E aí cresciam rápido. Mas aí está a diversidade desses sauropodomorfos, né? Eles são todos muito parecidos, né? Quadrúpedes, pescoçudos, cabecinha pequenininha, herbívoros, já falei isso aí. Alguns deles tinham um pescoço virado para cima e se alimentavam de plantas de árvores mais altas, né? Folhas de árvores mais altas. Outros tinham um pescoço mais reto e ele se alimentava possivelmente de vegetação baixa. E aí uma diversidade grande deles. O Shunosaurus, do Jurássico da China, tinha essa estrutura robusta na ponta da cauda, que provavelmente servia para ele se livrar de alguns incômodos. Esse é o Mamenchisaurus, do Jurássico da China também. Não é um saurópodo muito grande. Olha aqui, nessa sombra aqui, uma pessoa e o esqueleto do bicho. Para um saurópodo ele é até pequeno, mas é impressionante a relação do tamanho do pescoço para o corpo, né? Quase que o pescoço é maior do que o corpo, né? Como que esse bicho não caía para frente pelo peso do pescoço é difícil imaginar. Mas uma coisa interessante, os ossos deles eram perfurados e provavelmente dos pulmões saíam estruturas chamadas sacos aéreos, tá? Que preenchiam cavidades no pescoço desse bicho, tá? Ou seja, boa parte dessa estrutura, por maior que ela seja, era preenchida por ar. Ou seja, seria uma coisa leve, apesar de grande. Dois grandes grupos de saurópodos são conhecidos, tá? Os diplodocoides e os macronários, nomes esquisitos, não se preocupem com isso, né? Dentro dos diplodocoides tem esse animal muito curioso, que é o Amargasaurus, também famoso aí nas figurinhas e brinquedos de dinossauros. Eles têm esses espinhos no dorso, né, uma característica típica, coletado lá na Argentina. O Apatosaurus, também muito conhecido, né, com essa cauda gigantesca, né. Alguns acreditam que quando ele balançava essa cauda tão grande e tão fina na ponta, que a pontinha dela poderia alcançar velocidades supersônicas. O que ele faria com isso eu não sei. Talvez assustar com barulho, né? Mas... E o Brontosaurus, né? Quando eu era criança e gostava de dinossauros, o Brontosaurus era um dos mais conhecidos dinossauros. Era justamente a retroescavadeira do Fred Flintstone, né? E aí, digamos, quando eu entrei para estudar paleontologia, né, os cientistas chegaram à conclusão que, na verdade, o Brontosaurus não existia, né? Que ele era o mesmo bicho que o Apatosaurus. Então, Brontosaurus e Apatosaurus seria a mesma coisa. Como os cientistas inventaram o nome Apatosaurus antes, então esse nome era o nome que deveria ser usado. Então, durante toda a minha carreira paleontológica, a gente não usava Brontosaurus. Há uns 2 anos atrás saiu um novo trabalho, isso aqui é uma árvore genealógica, não se preocupe muito com isso, onde eles chegam à conclusão que não, o Apatosaurus é diferente do Brontosaurus. E aí a gente pode de novo usar esse nome, que talvez juntamente com o Tiranossauro e Velociraptor é o mais conhecido, né, dos dinossauros. E o maior deles, qual seria? Bom, existem muitos competidores nessa história aí, alguns com nomes chatos. O Supersaurus, sim, existe o Supersaurus.
O Ultrasaurus, sim, existe Ultrasaurus. Né? O Argentinosaurus, né? Os argentinos eles são megalômanos até nisso. Né? Agora, aparentemente, apesar de que a única coisa que se sabe desse bicho é uma vértebra, tá? Só se conhece uma vértebra desse animal. Então, olha o tamanho dela comparada com um humano de estatura normal. Tá? Mas com base nessa vértebra é possível reconstituir, não em detalhe, mas bom, uma vértebra desse tamanho deve pertencer a um bicho com tamanho compatível. Né? E fazendo esse cálculo, a gente chega num bicho que passa dos 40 metros de comprimento. Talvez chegaria a 60. Isso faria dele maior que a baleia azul. Ou seja, seria o maior animal da história do planeta. Né? E o nome dele o nome é horrível, é Amphicoelias. Tá? Então, por enquanto, os paleontólogos tendem a dizer que o maior dinossauro de todos foi o Amphicoelias. E é aquilo que eu havia falado, eles são gigantescos, mas as suas vértebras são perfuradas e dos pulmões deles haveriam projeções de ar, né? E ele provavelmente não era muito pesado, apesar de gigantesco. Existe um diplodocóide no Brasil, chamado Amazonsaurus, coletado no litoral do Maranhão. Tá? Mas a maior parte dos dinossauros brasileiros são do grupo dos titanossauros, que fazem parte daquele outro grande grupo de saurópodes, que são os macronários. Macro, grande, nariz, nariz. Nariz, grande. Por que será? Né? Aqui está a órbita dele, aqui está a abertura da narina. Eles eram narigudos. Esse é um dos macronários mais conhecidos, chamado Camarasaurus. Aqui tem outro macronário bem conhecido, chamado Brachiosaurus. Esse, por muito tempo, foi o maior dinossauro conhecido. E estudos antigos sugeriram que, para ele sustentar o peso dele, ele teria que viver dentro da água, por conta do empuxo da água. Ele era tão pesado que ele não se sustentaria fora da água. Né? Obviamente não tem nenhum sentido, em parte, porque a gente tem características anatômicas mostrando que esse bicho é terrestre, e por conta das questões da leveza do esqueleto que a gente já mencionou. Hoje a gente acredita que os brachiosauros eram terrestres, sem nenhum problema. Alguns saurópodes, apesar de gigantescos, né, o grupo como um todo, haviam alguns saurópodes pequenininhos, né, esse aqui é o chamado Europasaurus, não muito mais alto que um ser humano. E aqui o grupo dos titanossauros, que incluem os bichos brasileiros, né, como o Machacalisaurus, coletado na região de Prata, no Triângulo Mineiro, Uberaba titã, coletado na região de Uberaba, também em Minas Gerais. Né. E aqui é uma das últimas escavações, né, na região de Marília, aqui no estado de São Paulo, onde eles retiraram esse bloco gigantesco, e vocês conseguem ver aqui, né, a coluna vertebral de um grande saurópodo. Olha aqui, as vértebras mais ou menos posicionadas aqui. Esse bloco foi levado para a Universidade de Brasília, né, onde tem um conhecido meu trabalhando na descrição dessa nova espécie. Né. Então, eu mostrei só o Uberaba titã e o Machacalisaurus, mas você deve ter pelo menos uns 10 titanossauros diferentes conhecidos no Brasil, especialmente aqui no oeste de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro. Os terópodos, eles são todos bípedes, eles são todos carnívoros, com pouquíssimas exceções, eu vou mostrar isso para vocês, e de tamanhos variados. Né? Esse aqui é um dos maiores deles, mais bem conhecido, os tiranossauros, e esse aqui é o Compsognathus, é um dos menores terópodos conhecidos, ou seja, a variação de tamanho é muito grande. Os poucos terópodos que não são carnívoros seriam o grupo dos ornitomimossauros, eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês, e o grupo dos segnossauros. Tá? Mas a maior parte deles são, igual aquele primeiro descrito lá na Inglaterra, no século XIX, grandes carnívoros. De novo, os primeiros terópodos eram pequenos, bípedes, viviam em bandos. Esse aqui é o Celophysis, do Triássico dos Estados Unidos. Ainda dentro desse grupo, a gente tem alguns bem curiosos. Esse aqui é o Dilophosaurus, para quem se lembra do Jurassic Park 1, é aquele bicho que cospe uma gosma preta na cara do sujeito lá. Obviamente não tem nenhuma evidência que esse bicho cuspia gosma preta, né? Mas ele tinha realmente um par de cristas ósseas em cima do crânio que deixava ele bastante diferente.
Esse é outro bicho que tem uma crista óssea, o Cryolophosaurus, né? Só que essa crista é virada para frente, assim. E aqui é o Ceratosaurus. É interessante que os primeiros terópodos, eles tinham todas essas projeções estranhas no crânio, né? Olha aqui, o Carnotaurus. Tá, esse aqui o chifre tá meio exagerado, tá? Mas eles existiam, esse aqui é o crânio mesmo. Olha aqui o crânio, né? Olha um chifre aqui, o outro chifre ali. Os abelissauros compõem um grupo importante de dinossauros carnívoros e inclui algumas formas brasileiras, né, como o chamado Pycnonemosaurus, que foi encontrado no estado do Mato Grosso. A maior parte dos terópodos eram animais de grande porte, carnívoros, né, e incluem várias formas bem conhecidas em geral, né. Então, de novo, o Megalosaurus, aquele primeiro a ser descrito. Esse é o Torvosaurus do Jurássico dos Estados Unidos. E um grupo muito interessante, tanto por suas características quanto pela relação com a paleontologia brasileira, que são os chamados Spinosauridae, né? Os Spinosauridae são terópodos muito grandes, que têm como característica um focinho muito comprido e umas projeções em cima do dorso, formando uma vela, né? O primeiro a ser descrito, o primeiro a ser conhecido, se chamava Spinosaurus, foi coletado no Egito por esse paleontólogo alemão chamado Stromer, né? Esse é o desenho que ele fez na época, um desenho muito básico, obviamente, mas já mostra claramente os espinhos no dorso desse animal. Aqui está a foto do esqueleto. Esse esqueleto, infelizmente, foi destruído por um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Ele estava depositado na Alemanha, então um ataque aéreo das Forças Armadas inglesas destruiu o museu e destruiu o fóssil. Mas depois foram descritos outros, né? Foram coletados outros, tanto no Egito quanto no Marrocos. Esse aqui é o jeitão mais provável do Spinosaurus. Alguns acham que esse animal seria semiaquático, porque ele teria esses membros anteriores bem grandes também, seria tipo um quadrúpede, né? Aqui uma reconstituição dele bípede, e aqui uma reconstituição com muita imaginação, tá? Mas desse animal provavelmente na espreita de capturar algum bicho, né, que chegava na beira da água. E dos dinossauros carnívoros, o Spinosaurus seria o maior de todos, né? Seria maior que o Tiranossauro, seria maior que os outros gigantescos, como o Carcharodontosaurus ou o Giganotosaurus. Do material brasileiro, a gente conhece a espécie chamada Irritator e aquela chamada Angaturama. E a gente tem também um fóssil brasileiro que é incrível, aqui são 3 vértebras de pterossauros, aqueles répteis voadores. Um deles tem um dente de espinossauros enfiado dentro. Ou seja, evidência que os espinossauros no Brasil se alimentavam, pelo menos de vez em quando, de um pterossauro que estava voando distraído por aí. Ainda um pouco numa galeria de dinossauros bípedes carnívoros, o Allosaurus é um dos mais bem conhecidos. Proximamente relacionado ao Allosaurus, a gente tem o Carcharodontosaurus da Argentina, da África, o Giganotosaurus da Argentina, né? E aí uma série de bichinhos menores, né? E aí que fica interessante, porque desses gigantescos animais, a gente tem a origem de animais de pequeno porte. Alguns deles vão dar origem às aves, e a gente não falou de vários grupos. A gente não falou do Velociraptor ainda, a gente não falou do Tiranossauro ainda, tá? E são grupos que são, na verdade, originários de bichinhos pequenos, né? Então, os primeiros tiranossaurídeos, né, eram bichinhos pequenininhos. Alguns, obviamente, chegaram a tamanhos gigantescos, né? Esse aí é o Compsognathus, um dinossaurinho pequeno. E esse é o Sinosauropteryx. De novo, um dinossauro. De novo, chinês, e olha o que ele tem em volta do corpo. Estruturas filamentosas, parecendo pelos, mas seriam equivalentes às penas. Então fica claro que boa parte desses bichos, se não todos os pequenos e médios, tinham coberturas de penas. Para vocês não acharem que a gente está ficando doido, né? Olha a foto do fóssil aqui. É isso mesmo, olha aqui. Isso aqui é o fóssil original, né? Não tem muita dúvida do que isso se trata. Bom, os primeiros tiranossaurídeos, como o Dilong, também tinham coberturas de penas,
E ao longo da evolução do grupo, a gente tem desde formas pequenas até os gigantescos tiranossaurídeos, tipo Tarbosaurus, Gorgossauros e o Tyrannosaurus. Um grupo de dinossauros proximamente relacionado, meio parente dos tiranossauros, são os dinossauros avestruz, que eram os mais rápidos deles, se estimando uma velocidade de até 80 km por hora em alta velocidade. Alguns eram mais ou menos do tamanho de um avestruz mesmo, outros eram bem maiores, como o Gallimimus. E um ornitomimossauro muito interessante, eles também seriam onívoros, né? Se alimentariam não exclusivamente de carne. É esse bichinho aqui, o Deinocheirus. Olha o tamanho desse braço desse animal, e era conhecido só o braço dele e a cintura escapular, né? A parte do ombro do animal. E não sabia exatamente que tipo de animal que seria, né? Ele parecia com aqueles dos ornitomimossauros, mas ninguém tinha muita certeza. Recentemente foi descoberto, um esqueleto praticamente inteiro, e ele era um ornitomimossauro muito esquisito, né? Diferentemente daqueles que parecem um avestruz, são pequenos, ágeis, esse seria um animal robusto, né, com umas projeções esquisitas aqui no dorso e um crânio chato, né, muito bizarro, né? Essa é uma descoberta de 2 anos atrás, né, ainda não apareceu nos livros infantis, nos brinquedos, nos vídeos, né, mas esse é o Deinocheirus, né, o Deino de terrível, Cheiros de garras, né, mãos na verdade, então mãos terríveis, né, seria o nome desse bicho. Mas se a gente está falando de bicho bizarro, os segnossauros não ficam atrás. Os primeiros deles até, que eram mais ou menos típicos, assim, parece um dinossauro carnívoro qualquer, né? Agora, alguns deles também tinham tufos de penas. Aqueles com tufo de penas seriam esquisitos. Mas a coisa pode ser pior ainda. Olha esse bicho aqui, né? Esse é o chamado Teresinossauros, tá? Seguramente deve ter um Pokémon que é parecido com isso aí, mas na nossa época, para quem tem mais de 30 anos, você vai lembrar o Edward Mãos de Tesoura. Não sei se vocês já viram esse filme. Então, olha que bicho esquisito, né? Esse pescoço longo, crânio pequeno, olha a bacia dele, que coisa gigantesca, né? E essas garronas, né? Que bicho esquisito. Esse eu acho que é o dinossauro mais bizarro que existe. Aí tem o contrário, parecido com ele são os alvarezsaurídeos. Ele tem basicamente um dedo só na mão. Tem 2 pequenininhos do lado aqui, mas basicamente é um dedo só. Esse aqui é o braço dele, olha o dedão, né? Ele usava isso provavelmente para cavucar cupinzeiros, formigueiros. Então se imagina que seria um dinossauro insetívoro. E a coisa não acaba por aí, né? Os ladrões de ovos, os oviraptorossauros, né, eram animais que, quando foram descritos, eles acharam que eles eram ladrões que se alimentavam dos ovos do Protoceratops. Está aqui os belos e bonitinhos Protoceratops, né, que seriam predados pelos terríveis oviraptorossauros. Até que eles encontraram embriões dentro dos ovos. E os embriões pareciam mais oviraptorossauros do que protorossauros. E aí eles encontraram um ninho dos ovos com a mãe sentada em cima. Olha que coisa incrível, né? Tudo bem, essa parte branca aqui, onde está o crânio, a coluna, não foi preservada, mas o resto foi. Olha, todos os membros, tá? Então os ovos ficavam aqui embaixo, olha o braço da mãe ou do pai, né, protegendo, olha as pernas, né? Então esses animais estavam cuidando do seu ninho, né? E na verdade o ladrão de ovos era o dono dos ovos, vamos dizer assim. Isso tudo no deserto de Gobi, na Mongólia. E aí dentro desses oviraptorossauros a gente começa a ver penas que se parecem com as penas que a gente conhece hoje, como a raque central e as barbas projetando-se lateralmente. Esses bichos, olha aqui o esqueleto dele, o crânio, o pescoço, o corpo, a perna, né? E essas penas estariam concentradas no rabo e, olha aqui, esse melhor ainda, crânio, tronco, rabo, estariam concentradas então também nos braços. Esse é o Caudipteryx. Que bonitinho! Com essas penas mais desenvolvidas nos braços
Deve parecer algum Pokémon também, né? Aí a gente começa a ter alguns animais de médio porte, carnívoros dos mais eficientes que se conhece. Esse teria sido o dinossauro mais inteligente de todos. Como é que a gente sabe isso? A gente conhece a sua cavidade craniana. Ou seja, isso aqui na verdade é um molde de borracha que foi feito quando você enche a cavidade craniana do fóssil e você consegue estudar suas características. Se você pegar o tamanho do cérebro versus o tamanho do corpo, esse seria o animal que teria o cérebro maior em relação ao próprio corpo. Então, talvez fosse o dinossauro mais inteligente. Chama Troodon. Mais ou menos parente dele são os dromeossauros, que inclui, obviamente, o Velociraptor, tão conhecido, né, com suas características únicas, uma cauda rígida, o segundo dedo com essa garra hiperextensível, né, que seria uma arma para predação. Né. E sim, os Velociraptors teriam penas. Isso é tão claro quanto 2 mais 2 são 4. Isso aqui é a ulna. A ulna é esse osso aqui que a gente tem, as aves também têm. E nas aves, você tem na ulna essas protuberâncias. E quando você vê essas protuberâncias, são os pontos de inserção das penas. Isso aqui é a ulna de alguma ave vivente. Essa aqui é a ulna do Velociraptor. E ela está cheia de protuberâncias. Ou seja, o braço do Velociraptor seria coberto por penas. Então, aquelas reconstituições, por mais legais que elas sejam... Desculpa, meio nojento isso aqui, né? Ele era muito menor que isso e tinha penas. Um grupo muito próximo ao Velociraptor era composto de bichos menores ainda, mas mais cheios de pena. Esse é o Microraptor. O Microraptor não só tinha penas alongadas no braço, mas ele tinha penas alongadas na perna. Ele provavelmente voava desse jeito. E isso é quase que uma prova, né, que a origem do voo das aves veio a partir dos dinossauros, a partir de grupos parecidos com o Velociraptor, menores, mas e arborícolas. Um dos poucos dinossauros que se adaptaram à vida arborícola, né, eles tinham essas penas alongadas que serviam provavelmente para pular de galho em galho num voo inicialmente planado e depois, obviamente, o voo ativo se desenvolveu nas aves. Essa é a mais antiga ave conhecida, ele é chamado de Archaeopteryx. Foi encontrado 11 espécimes, todos no sul da Alemanha. Aqui está uma reconstituição dele. Uma ave com dentes, uma ave com garras, uma ave com rabo ósseo alongado, ou seja, claramente com características de dinossauros. E a gente tem a evolução das aves, aqui ainda na época dos dinossauros, e com a extinção dos dinossauros aqui no final do Cretáceo, a diversidade que a gente tem hoje. Essa extinção, além de levar os dinossauros os dinossauros não avianos ao seu fim, extinguiu vários outros grupos, os grandes répteis marinhos, os répteis voadores, vários grupos de invertebrados, que a gente costuma nem falar, enquanto outros bichos não sofreram nada. Né? Já tinha mamífero antes, a gente está por aí, já tinha lagarto, já tinha jacaré, já tinha tartaruga, já tinha caramujo, já tinha bivalve. Eles estão todos aí de boa, não sofreram quase nada com a extinção. Esse sujeito aqui, um geógrafo americano, foi o primeiro a sugerir que a extinção dos dinossauros teria se dado pela queda de um grande corpo celeste. Hoje, a gente sabe que esse corpo celeste caiu no sul do México, na península de Yucatán, e tem uma depressão, né, um anel de mais ou menos 170 quilômetros de diâmetro. Né, a gente consegue mapear isso aí. Olha aqui a margem do continente e o impacto. Então esse é o cenário para os últimos dias da história dos dinossauros, mas que na verdade não são os últimos dias, porque eles estão por aí ainda entre a gente. Você disse que alguns dinossauros têm placas ósseas, que outros têm espinhos. Minha pergunta é, essas placas, esses espinhos, eles se desenvolveram por causa da necessidade ou eles já nasceram assim?
Os primeiros dinossauros não tinham placas. Então, alguns grupos de dinossauros desenvolveram essas estruturas, né? Então, digamos, os dinossauros não surgiram com placas. Alguns grupos desenvolveram elas. São estruturas para proteção, né? Jacarés têm isso, né? Se você pegar no dorso do jacaré, nas costas do jacaré, você vai ver essas placas térmicas, né? São ossos que ficam posicionados ali na pele, né? Em biologia, a pergunta por que é complicado, por que eles desenvolveram isso, né? Mas tudo tem a ver com evolução, né? Randômica, ou por acaso, modificações são surgidas no material genético desse animal, né? E essas modificações levam à presença dessas estruturas, e que por servirem para alguma coisa, no caso provavelmente para a defesa desses animais, é perpetuada. Os animais que tinham esse dorso mais protegido provavelmente tinham mais chance de sobreviver, deixaram mais descendentes, e aí gradativamente toda aquela linhagem de dinossauros, né, desenvolveram placas cada vez maiores, mais resistentes, algumas se transformando em espinhos, né. Mas é como a aquisição de qualquer característica, por meio da evolução gradativa, né, ao longo dos milhões de anos. Algumas vezes você disse que alguns esqueletos se mantiveram preservados, completos, e outros não. Eu queria saber se tem uma condição ambiental especial ou não. Olha, os fósseis se preservam das mais diferentes maneiras possíveis, nos mais diferentes ambientes, né? Então, você pode ter, por exemplo, igual no caso daquele Velociraptor e o Protoceratops, era um ambiente desértico, pelo que os geólogos, que são as pessoas que estudam as rochas, né, dizem, seria um evento de tempestade, e uma vez que eles estavam ali, a tempestade chegou, sepultou eles todos rapidamente, e o esqueleto inteiro se preservou. Em outras circunstâncias, por exemplo, o animal morre na beira de um rio, né? Aí ele vai se decompondo ali, aí o rio vai carregando parte dos seus ossos, alguns ficam, outros são transportados, né? Então, às vezes, você tem um pedaço do esqueleto, né, que ficou lá preservado, ou aquele osso que saiu rolando e foi parar em outra parte desse rio, acabou se preservando só aquele osso, né? Então, sim, tem tudo a ver com o ambiente da época. Além disso, o que é que a gente chama de depósito sedimentar? É basicamente a areia que vai juntando no rio, por exemplo, ou a areia da tempestade de deserto. Aquilo tem que virar rocha. Isso acontece a centenas de metros de profundidade, né? Então, o que era aquele ambiente, que aquele dinossauro morreu, aqueles dois lá, aquele sedimento foi levado a grande profundidade, se transformou em rocha, voltou à superfície, e aí está disponível, de certa forma, para ser investigado, né? Isso depende dos eventos de... É um termo complicado, chama de tectônica, né? Então, os continentes estão se deslocando, né? E nesse deslocamento, rochas são levantadas e rochas são abaixadas, vamos dizer assim. Então, o que estava lá embaixo, formando fóssil, em algum momento sobe, aparece, e se um paleontólogo tem sorte, vai lá e encontra o fóssil. Com o avanço da tecnologia, como é que está essa parte de mapeamento? Mudou muito esse mapeamento de possíveis fósseis, né? Porque a gente vê alguns filmes antigos ainda mostram aqueles acampamentos, e alguns outros são descobertos espontaneamente, né? Eu acho que até hoje tem um pouco disso, mas existe algum tipo de mapeamento que você consegue ver onde tem possíveis fósseis e aí montar uma expedição? Felizmente não, porque eu acho que, para mim, pelo menos, o grande atrativo da paleontologia tem certas coisas que você só faz com uma picareta, né? Então, assim, hoje em dia a ciência está tão desenvolvida, as técnicas são tão avançadas, que aquele trabalho básico que era feito há 50 anos atrás, em muitas áreas da ciência, se tornou completamente obsoleto. Na paleontologia, não. É lógico que teve muitos avanços, até vou comentar alguns, mas assim, a coleta de fósseis ainda é basicamente feita com trabalho de campo, onde os meus alunos de mestrado, de doutorado e eu mesmo temos que ficar horas com uma picareta na mão, às vezes com uma britadeira, com uma serra, e depois carregar um bloco de 200 quilos por uns 3, 4 quilômetros arrastando ele com corda. De alguma forma, isso é a coisa que mais me fascina, por estranho que pareça. Eu adoro trabalho de campo, isso é a coisa mais divertida da minha profissão.
Dito isso, como que a gente escolhe um lugar para ir procurar fóssil? Né? Então, assim, não são todos os locais que têm fósseis. Então, normalmente, a gente depende dos nossos amigos geólogos. O geólogo, bom, nós gostamos de fósseis, os geólogos gostam de rocha. Rocha tem em qualquer lugar. Então, quando o geólogo está fazendo o trabalho dele, ele encontra um paredão, um afloramento que a gente chama, né, com rochas, e ele está feliz. E ele fica lá horas estudando aquilo. De vez em quando ele encontra um fóssil. Aí ele entra em contato com o paleontólogo. Então, normalmente, a gente vai no rastro dos geólogos, onde os geólogos já tiveram mapeando as rochas e falaram que tem algum fóssil, a gente organiza uma expedição e vai lá ver. Eu diria que 70% das vezes a gente não acha quase nada. Nos outros 30% a gente encontra alguma coisa interessante. O que está ajudando muito a paleontologia são as técnicas de tomografia computadorizada. Então, uma coisa é você pegar o fóssil e levar para o laboratório, onde tem um baita trabalho que é, tradicionalmente, limpar o fóssil, tirar a rocha em volta dele e deixar só o fóssil. O que está acontecendo hoje em dia é que você pode pegar aquela peça com a rocha, fazer uma tomografia delas e virtualmente, né, com o computador, você tem uma imagem 3D daquilo, você limpa a rocha virtualmente e você tem a imagem do fóssil. Né? De forma que você pode estudar o fóssil sem nem limpar ele. Você olha para a peça, é um pedaço de pedra com fóssil lá dentro. E no computador você vê ele perfeito. Né? Então isso já está acontecendo, já é, digamos assim, já é comum nos estudos paleontológicos. É lógico que aquele apelo de ver o fóssil também não tem o que pague. Né? Então muitos museus continuam preparando o fóssil para ter aquela peça para expor, mas o estudo muitas vezes é feito com a imagem no computador. O que teria acontecido com a Terra se esses animais que você mostrou, todos esses dinossauros, não tivessem sido extintos? Não faço a mais vaga ideia. Não, eu disse isso porque realmente não dá para saber. Né? A história é única. Ela só ocorre uma vez. Ela aconteceu desse jeito. Alguma coisa aconteceu no final do Cretáceo. Muito provavelmente, eu poria na mão do fogo para isso, a queda de um corpo celeste, que extinguiu os dinossauros, não avianos. Né? Se isso não tivesse acontecido, toda a história da vida na Terra seria diferente. Né? Eu teria quase certeza também, dentro das nossas limitações, de dizer que a espécie humana não existiria. Porque isso só foi possível num contexto onde os mamíferos, com a extinção dos dinossauros, se irradiaram. Se os dinossauros não tivessem se extinguido, provavelmente a evolução dos mamíferos seria muito diferente e provavelmente a nossa espécie não existiria. Se os dinossauros não tivessem sido extintos por um meteoro, talvez eles poderiam ter sido extintos por uma escassez de alimentos, por causa que eles são muito grandes. Não, assim, você tem que imaginar que dinossauros gigantescos existiram por 100 milhões de anos. A nossa espécie existe há mais ou menos 7. Então, assim, não era um problema para eles ser grande. Eles viveram 100 milhões de anos gigantes. Então, é lógico, se não tivesse sido meteoro, poderia até ser que os dinossauros teriam sido extintos por algum outro fator. Né? Mas não porque eles eram muito grandes. Né? Eles viveram muito bem, gigantescos, até que alguma coisa aconteceu. Mas no começo você disse que todos eles eram pequenos e depois eles foram se alongando. Isso sim talvez seja por causa da escassez de alimento que houve na época ou não? Não, os dinossauros surgiram como animais que a gente poderia chamar de secundários. Assim. Nos primeiras, digamos assim, nas rochas onde estão preservados os dinossauros mais antigos, de 50 fósseis que você acha um dinossauro. Então eles surgiram como animais pequenos, que não eram muito abundantes. Né? Então não é por falta de alimento, porque haviam muitos outros animais por ali, né? Eram ecossistemas normais, não eram ecossistemas com escassez de alimento, qualquer coisa do gênero. Né? Então eles eram pequenos pelo contexto evolutivo, eles surgiram daquele jeito. E ao longo da evolução, independentemente, isso que é interessante, vários grupos de dinossauros, todos eles aumentaram o tamanho. Né? A evolução é assim, a gente não tem muita explicação por que isso acontece, não acontece por um motivo. A gente só sabe quando está na frente
e ver o que aconteceu lá para trás, né? Lá para trás podia ter acontecido outras coisas, se as condições fossem um pouquinho diferentes. Da onde eles tiraram os nomes dos dinossauros? Da imaginação maluca dos paleontólogos. Então, normalmente os nomes das espécies são em latim, né? Então, bom, não existe nenhum dinossauro que se chama dinossauro, né? Dinossauro é um nome de um grupo grande, é igual não existe nenhum animal que chama réptil. Aquele é o réptil, não, aquele é a ave, não, né? Então, dinossauro em si é aquela origem que eu falei, né? Lagarto assustador. Tiranossauro é o lagarto tirano. Alossauro é o lagarto estranho, né? Então, são todos, em geral, nomes em latim que remetem a alguma característica do bicho, né? Triceratops, 3 chifres, porque ele tem 3 chifres. Um outro que eu mostrei, o La Quinta Saura, né? Porque ele foi encontrado num lugar chamado La Quinta. Então, vai mais ou menos por aí, né? É da cabeça do paleontólogo. O cara que descobriu e que vai dar nome, escolhe ou o local que ele foi encontrado, ou o jeitão dele, e batiza o bicho. Aqueles dinossauros que roubavam os ovos das mães, eles só comiam ovos, os bebês, só? Então, essa era aquela ideia antiga, né? Assim, é muito engraçado porque os oviraptorossauros, quando se achava que eles se alimentavam dos ovos, a estrutura do crânio dele, ele tem um bico curto, ele tem 2 projeções ósseas por baixo, que era perfeita para o animal predar ovos, né? Então, quando descobriu que ele era a mãe dos ovos, que ele em teoria predava, isso ficou meio esquisito. Mas ainda assim, os oviraptorossauros, aqueles bichos, eles são entendidos como carnívoros generalistas. Assim, eles se alimentavam de animais, provavelmente de ovos também, mas de qualquer coisa que eles se encontravam, né? Não eram grandes predadores, se alimentariam provavelmente de pequenos outros animais. Já existiu algum dinossauro onívoro? Acho que é assim que fala. Sim, na verdade, vários, né? Os primeiros dinossauros, eles provavelmente comiam qualquer coisa, aqueles bichinhos pequenininhos que eu mencionei, bípedes, né, sei lá, 1,5 metro de altura, pequenos vertebrados, comeriam algumas plantas mais tenras também, não coisa muito dura, né? Mas aí basicamente os grupos vão ficando especialistas. Mas alguns, aqueles dinossauros avestruz, por exemplo, os ornitomimossauros, eles seriam onívoros, eles comeriam tanto plantas quanto animais pequenos, né? Então sim, haviam grupos de dinossauros onívoros. Quando caiu um meteoro, podia ter acontecido de algum ovo ou algum dinossauro ou algum parentesco do dinossauro ter sobrevivido e ter originado a galinha? Sim. Você colocou a coisa um pouco simples demais, mas é isso mesmo, né? Então, na verdade, uma coisa que você tem que imaginar é que, imagina um corpo celeste desse, ele é gigantesco, tá? Mas ele bate e ele vai destruir realmente uma pequena região. Sei lá, se esse meteoro caísse aqui em Ribeirão Preto, provavelmente ele não ia chegar, o estrago dele não chegaria a São Paulo, tá? Agora, isso o estrago em termos do corpo celeste impactando e destruindo. Só que ele causa tantas modificações, especialmente na atmosfera, né? Então essa poeira que é levantada bloquearia a luz solar por pelo menos uns 2 anos. Tá? A gente viveria 2 anos quase que na escuridão. Tá? Quando essa poeira baixasse, você teria níveis de gás carbônico elevadíssimos. Então, efeito estufa, temperatura lá em cima. Então não é o choque que mata. É o que acontece depois dele. A maior parte dos dinossauros não sobreviveu. A galinha sobreviveu. Diga-se de passagem, o grupo que inclui os patos e as galinhas, que são chamados, nome esquisito, galoanceri, né? Existe um pato encontrado na Antártica no Cretáceo. Então é provável que coisas muito parecidas com patos e galinhas teriam convivido com os últimos dinossauros e sobreviveram. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo nasceu primeiro porque os primeiros animais com ovos não eram galinhas. E a galinha herdou o ovo desses animais.
Max, sobre a questão dos filmes, como que fica a comunidade acadêmica, os paleontólogos, quando são divulgados um filme, né, de grande acesso com informações erradas, né, da forma dos dinossauros? Eu imagino que eles têm uma assessoria, mas você sabe, se já pensou sobre isso? Então, eu acho que a comunidade paleontológica se divide. Tem aqueles que olham e ficam vendo todos os defeitos e reclamando, e tem aqueles que veem nisso uma gigantesca oportunidade. Na Argentina, que é por conta, de novo, aquela questão, uma região desértica muito fóssil, a paleontologia na Argentina é bem mais avançada que no Brasil. E eu tenho colegas lá que eles identificaram claramente o chamado efeito Jurassic Park, né, que é o grupo de jovens paleontólogos que entraram nas universidades mais ou menos uns 5 a 10 anos depois do filme. É uma geração brilhante. E, na verdade, é tema. Se você pega assim, o Velociraptor no filme é gigantesco. O Velociraptor de verdade é pequenininho. Pô, isso aí a gente fala, a gente conversa, e as pessoas aprendem mais até vendo uma coisa errada e depois a gente conversando. Então eu vejo muito positivamente a divulgação da paleontologia que é acarreada com esses filmes. Seria possível criar hoje em dia um dinossauro meio que artificialmente, tentando fazer um DNA deles? Bom, tem um pessoal aí da medicina, alguns colegas meus da biologia, que provavelmente responderiam isso melhor que eu. Mas eu acho que sim. Eu diria que ele não seria um dinossauro, né? A história evolutiva ela não pode ser refeita, né? Mas existem técnicas em desenvolvimento em biologia molecular, que é uma área que está avançando muito rápido. Então eu acho que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai ter inovações assim inacreditáveis, né? Então essas técnicas de manipulação genética, eu acho que pode chegar num ponto de tentar, alterando digamos, o genoma de aves, provavelmente são os mais próximos, criar alguma coisa semelhante a um dinossauro. Provavelmente não vai conseguir se desenvolver, você vai ter o embrião daquele negócio, né? Mas não seria um dinossauro, né? Seria uma coisa artificial, né, que pareceria um dinossauro. Mas existe investigação nesse sentido sendo feita. E a impressão que eu tenho é que o que está faltando é técnica, e a técnica ela aparece com o tempo. Qual é a teoria para os dinossauros terem surgido? Eu trabalho nisso há 20 anos. Essa é exatamente a minha área de pesquisa. Eu não sei. Não, assim, a pergunta talvez seja... Eu falei um pouco disso aí. São algumas características que, fortuitamente, né, ao longo da evolução, os dinossauros possuíam, e boa parte delas relacionada ao caminhar bípede ereto, à cobertura de penas, que em determinado momento, alterações climáticas, ambientais, que levaram outros grupos à extinção, né, não extinguiram os dinossauros, lá no começo. E aí o grupo teve, digamos assim, a possibilidade de aumentar a diversidade. Então, como surge, é um treco muito difícil de dizer, por causa que, quando você fala de surgimento, você tem grupos que podem não vingar. Surgiu, nunca foi muito diverso, se extinguiu. A pergunta é, por que os dinossauros vingaram? Desde o final do Triássico até o final do Cretácico, por mais de 100 bilhões de anos. Eu acho que isso tem a ver com o caminhar bípede, a cobertura de pelos, e uma coisa que eu não falei para vocês, que é um pouco complexa, é uma dinâmica respiratória muito mais eficiente, semelhante com a das aves atuais. Professor, muito obrigado pela palestra. Gostaríamos de agradecer